Caramuru Paiva ao nosso boa tarde, cidadão, você que é presidente do IGARNE. Eu agradeço a oportunidade de conversarmos sobre um tema que eu tenho dito de tamanha importância e unanimidade, né? Desconheço alguém que, nesse cenário de tantas opiniões que nós temos na sociedade hoje, que diga que água não é importante, né? Ela está presente em todas as rotinas, na maioria das atividades econômicas, e nós precisamos tratar deste tema para organizar melhor a disponibilidade de água para a população. E para quem não conhece, né, qual é o funcionamento, o objetivo, a missão do IGARNE? Olha, o IGARNE, ele integra uma estrutura recente dentro de uma ideia também recente do país, que é de organizar e articular um sistema de gestão das águas brasileiras, como possibilitar o uso, a conservação, a manutenção da qualidade. Então, o IGARNE, ele se refere a uma atividade do ponto de vista da administração indireta, trata de fiscalização do uso, de outorga de uso, autorização que aquele uso está dentro do permitido na legislação, faz as medições e o monitoramento dos reservatórios, dos principais reservatórios potiguares, os que têm capacidade acima de 5 milhões, e isso tem um papel importantíssimo, dentre outros, que é permitir à concessionária de água fazer uma projeção em que quantidade e em quanto tempo pode ter água para a população. Num estado onde 90% é semiárido, poder fazer essa previsão é uma função muitíssimo importante. Junto com isso, tem o monitoramento das águas subterrâneas, e nós temos lençol freático em alguns lugares de grande valia para a nossa economia, é um patrimônio do Rio Grande do Norte, e a averiguação da qualidade da água. Tudo isso como base de informações e requer um conjunto de profissionais de diversas áreas, químicos, engenheiros civis, enfim, averiguar as estruturas das construções, das barragens, dos açudes, que subsidiam o que é mais importante e se traduz em quê para a população? A gestão da água. Tudo isso é para servir para pensar se há necessidade de mais reservatórios, tendo o que tem atualmente, como se dá o uso, qual a disponibilidade para a atividade econômica, qual a disponibilidade para a população em geral, de modo que permita que as variações de chuvas não sejam tão sentidas pela população. Então, é um dos órgãos a serviço da melhor gestão de águas do Rio Grande do Norte. E para que as pessoas tenham ideia, de repente você, em qualquer parte do estado do Rio Grande do Norte, já coleta água através de um poço tubular, ou mesmo tem gente que tem ligações, não sei se corretas, em alguns casos até clandestinas, o popular gato de água também existe, não é só gato de energia elétrica. Então, há situações onde existe a possibilidade de regularizar a situação, até porque o IGARNE passaria a ter mais informação sobre para onde é que está indo a água, né? Para onde é que ela está sendo desviada de modo autorizado ou não. Então, importante também nesse gancho que a tua fala sobre o gato de água, na medida que nós estamos tratando de água, de vez em quando a gente termina entrando num tema que é de outra instituição, né? No caso, a concessionária de água. Quando lembra de gato, pensa de gato no fornecimento de água. Mas eu acho que a sua referência foi aquele poço que foi perfurado e não teve a outorga, a licença para uma construção que não foi dada. Sim. Então, tudo isso pode regularizar, né? Regularizar e feito até então, no Rio Grande do Norte, sem custos, né? O que é uma fase inicial. Tem outros estados, o Ceará, por exemplo, a Paraíba, que as outorgas, essas emissões e licenças já têm algum nível de cobrança, o que parece razoável, porque ajuda também na manutenção do sistema de gestão, que ao final garante água em quantidade e qualidade para a população. Exato, você saber ter noção da quantidade de água que está disponível, quem está utilizando, como utiliza, né? Então você consegue planejar melhor a própria utilização dessa água, que dê para atingir a maior quantidade possível de pessoas também, né? E com relação à parte do gato, eu me refiro, por exemplo, à situação de adutoras. Às vezes tem gente no meio do caminho, dá um jeito de desviar aquela água. Talvez seja na Secretaria de Recursos Hídricos esse assunto, né?
O IGARNE é uma estrutura ligada à SEMAR, é uma autarquia. Eu digo que é a ANA do Rio Grande do Norte, a Agência Nacional de Águas do Rio Grande do Norte. Essa fiscalização ela é de competência nas estruturas da própria CAERN e nos pontos de adução, como, por exemplo, já aconteceu no canal do Pataxó e recentemente faltou água ali na região central do fornecimento da CAERN. Então, essa fiscalização de se estava acontecendo ou não desvio das águas do canal do Pataxó, impedindo o fornecimento, ela é uma competência do IGARNE. Nós temos também feito esse trabalho. Muito bem. E como é que você, enquanto novo gestor, recebeu a organização do IGARNE e o que é que pretende desenvolver daqui para frente? Primeiro, encontrei uma equipe de profissionais de um empenho muito respeitoso, de domínio de conhecimento, os estudos de análises químicas bem interessante, a medição de volume das águas superficiais no estágio bom. Nós estamos no Rio Grande do Norte na tipologia B, vai de D a A, mas o que nós pretendemos trabalhar é no sentido de avançar no monitoramento das águas subterrâneas e de ampliar as ações do IGARNE, de modo que contribua para consolidar o sistema de gestão. Nós tivemos uma grande conquista, que foi um novo ciclo de convênios com a Agência Nacional de Águas, o Progestão, está iniciando agora. E nós conseguimos concluir uma negociação que tinha sido iniciada no ano anterior, para que o Estado continue recebendo o aporte financeiro da ANA, da ordem de 5 ou até 6 milhões, dependendo de uma contrapartida do governo do Estado. Isso dá um suporte para fazer esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Do ponto de vista de avançar em novas ações, eu penso que a educação para o uso e o reuso de água é uma dimensão que, apesar de um bom programa que tem lá, ainda carece de ampliação. A relação com a Assembleia Legislativa, para os parlamentares do Rio Grande do Norte pautar, ampliar a pauta sobre o uso, como tornar potável as águas disponíveis no Rio Grande do Norte, como utilizar a água já potável, a construção de novos reservatórios, a gestão dessas águas. Nós vamos avançar num diálogo com a Assembleia Legislativa. Já tivemos hoje um contato com o deputado Francisco e pretendemos fazer com a Assembleia como um todo. Vem a pesquisa com água. Existem pesquisas, nós queremos organizar, coordenar e estimular a ampliação de pesquisas potiguares com água, de modo a fazer no futuro próximo um grande evento que apresente ao Estado e paute o Rio Grande do Norte esse tema da água. Estamos conversando com a FAPERN já, e a integração entre os órgãos do governo ajuda a otimizar nesse momento de dificuldades financeiras, e estamos pensando um grande evento que possa premiar as grandes descobertas potiguares. Nós temos boas descobertas tecnológicas no Rio Grande do Norte para armazenamento e gestão de água, e inclusive na ideia de que a SEMAR possa incorporar parte dessa tecnologia como política pública do Estado. Então, caminha nesse campo aí e avançar também buscando parcerias no campo dos fundos de incentivos. Estive conversando com a Fundação Banco do Brasil, na perspectiva de um programa de uso e reuso. Vamos conversar com alguns fundos da ONU que trabalham com isso e pensando na possibilidade, inclusive, de parcerias público-privadas, uma vez que tem empresas privadas desenvolvendo tecnologias para a economia de água. Nós precisamos desse apoio para poder, com menos recursos do que o que vinha tendo, ampliar as ações do Instituto de Gestão de Águas. Caramuru, temos uma pergunta da Rita de Cássia, está nos acompanhando na Lagoa Nova. Ela gostaria de saber, manda sua pergunta, viu, para o 99922-9519. A Rita de Cássia de Lagoa Nova gostaria de saber se há algum monitoramento da quantidade de barragens subterrâneas disponíveis já em atuação no Rio Grande do Norte. Olha, como eu falei, o monitoramento do lençol freático, das águas subterrâneas como um todo, ele ainda é muito incipiente, não tem uma aproximação com a vida real. Por exemplo, nesse período agora de um ciclo de 6 ou 7 anos de seca, dependendo do lugar, a nossa área sedimentar foi muito explorada, perfurações de bastante poços, uma parte outorgada e outras não,
porque não dá para ter um controle dessas ações. Não sei se especificamente ela se refere às tecnologias barragens subterrâneas, essas aí têm sido feitas em grande escala e realmente não há um monitoramento com muita precisão dessas águas. E nós precisamos, porque esse é o estoque, de certa forma, de reserva do Rio Grande do Norte. Né? Isso. Quem é que realiza essas obras de barragem subterrânea? Algum particular acaba fazendo isso ou órgãos de governo é que fazem? Diversos órgãos de governo, né? A própria SEMAR, que é mais diretamente, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, mas também, às vezes, a Secretaria de Agricultura, por convênios via EMATER, órgãos do Governo Federal, Ministério da Agricultura, Ministério da Integração, algumas... Talvez concentrar em um órgão só, ou pelo menos que todos se comuniquem e compartilhem, digamos assim, o seu mapa de onde está se fazendo essa barragem subterrânea. Você até poderia explicar para quem não sabe o que é uma barragem subterrânea, né? Primeiro, em relação à integração dos órgãos, é um grande desafio do serviço público. Não é a primeira vez que eu estou na gestão pública, já participei de uma experiência do Ministério do Governo Brasileiro com a ONU, depois tive como delegado federal da Agricultura. Integrar órgãos é difícil, você termina compartimentando e cada um parece que atua. Uma orientação do governo da professora Fátima Bezerra para as instituições ligadas mais diretamente à água é essa, de integrar SEMAR, EMPARNE, IDEMA, CAERN, GARN, para fazer uma ação mais articulada. Ao final, é a boa orquestração desses órgãos que vai gerar um bom resultado. As tecnologias de barragens subterrâneas são tecnologias, existem várias tecnologias de captação de água e essa é uma que tem sido muito bem acolhida no semiárido potiguar e brasileiro como um todo, porque ela faz um corte num curso de água de rio, colocado uma lona quando bate no firmamento e essa lona ajuda a retenção de água, um pouco de água superficial. Mas o principal é criar como se fosse um colchão úmido, uma área úmida debaixo da terra e protegido da evaporação, que esse é um dos grandes desafios de armazenar água no semiárido, porque a evapotranspiração potencial é imensa. Daí ela ajuda e com um cacimbão que é feito à parte, capta aquela água que está escondida do sol embaixo da terra. Né? Então é mais ou menos essa tecnologia de barragens subterrâneas. Tecnologia, né? Estamos conversando com Caramuru Paiva, novo diretor-presidente do IGARN, Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, manda sua pergunta para o 99922-9519. De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Banda Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora tem mais pergunta de telespectador, né? Lúcia Araújo, é isso? Lúcia Araújo, Nova Parnamirim, quer saber se o secretário tem conhecimento sobre a retenção de água do rio que abastece parte da Lagoa de Extremóis. Olha, nós temos informação sobre a capacidade da lagoa, né? Da conta, hoje em torno de 60% é o volume atual, dá uma certa tranquilidade. Nós estamos entrando na fase no período de maior chuva, então isso vai dar um suporte bem. A retenção especificamente eu não tenho a informação mais precisa, mas... O nosso ouvinte complementou a informação dizendo que, segundo a informação dele, alguém estaria captando a água do rio que abastece, de maneira até ilegal. Se pode, se não pode, como é que é? Essa história de você captar água diretamente assim do rio? Depende do local, né? Geralmente a captação ela tem que passar por uma fase de licenciamento, de outorga e tudo mais. Mas essa componente da gestão é uma dimensão que nos preocupa muito, porque a educação para a gestão das águas, né? Se não tiver avançado na consciência de que esse bem precisa ser distribuído melhor para todos, tem sido repetitivo esses casos de superexploração ou de desvio, de clandestinidade, que prejudica quem está na continuidade das fontes que abastecem as cidades e as atividades. Ah, muito bem. E eu me recordo até que ano passado, né, em 2018, teve, acho que no começo do ano passado, ou foi 2017, não me lembro bem, houve até um período
um controlado racionamento da água, né? Quando a seca estava tão forte antes de Natal que o reservatório estava ficando no mesmo nível tão baixo que teve que se racionar. Mas depois vieram boas chuvas, aí encheu de novo a Lagoa dos Tremóis, né? Hoje tem uma situação, como eu disse, em torno de 60% da capacidade, o que dá uma certa tranquilidade, mas é interessante essa diversidade de disponibilidade de água do Rio Grande do Norte. Nós temos realidades distintas, né? Tipo o Alto Oeste tem poucos reservatórios, uma imensa dificuldade, o Seridó também, a região central muito, o Médio Oeste menos, aqui um pouquinho menos, de modo que quando fala em racionamento, outro dia eu vi na TV Brasília em racionamento, significava um dia na semana sem água. As regiões mais semiáridas do Rio Grande do Norte, em racionamento, são 15, 20, às vezes até 30 dias sem o abastecimento. A disponibilidade é muito distinta quando a gente fala essa situação. Como a própria a quantidade de água atualmente armazenada para abastecer a população do Rio Grande do Norte, algo em torno de um pouco mais de 20%, o nível de disponibilidade é distinto quando você pensa Seridó, quando pensa Alto Oeste, Médio Oeste, quando divido pelas regiões, né? Qual é a região mais crítica em termos de falta d'água ou de pouca oferta de água no Rio Grande do Norte? Eu tenho colocado 3 regiões nesta categoria. O Alto Oeste, e, por exemplo, tem uma cidade do porte de Pau dos Ferros, mas o principal reservatório lá tem uma capacidade de 54 milhões. O maior reservatório da região, com 37 municípios. A região do Seridó, que tem alguns bons reservatórios, mas ainda pequenos, tipo Caicó tem um de 81 milhões. Se comparar com o Médio Oeste, que tem um outro problema, que não é de não ter o reservatório, é não ter, alguns lugares, o acesso à água daquele reservatório. A barragem de Umari, com 300 milhões, aí você pega Pau do Ferro, 50, Caicó, 80, Umari, 300, em Upanema ali, próximo do Campo Grande, que é a mediação, não tem sido utilizada, né, no sentido do abastecimento por adutoras daquela região, é uma possibilidade. Então, algumas regiões têm níveis maiores de dificuldade. O Alto Oeste é uma das grandes dificuldades. Luiz Gomes, faz uns 5 anos que vem sendo abastecido por carro-pipa, lá no limite lá com Iraúna. Agora está sendo abençoado pelas chuvas iniciais, o aumento de água na Sul do Encanto, que já passou de 70%, em Riacho da Cruz, em Marcelino Vieira. O Seridó ainda tem essa dificuldade e está sofrendo. Mas o Seridó tem um horizonte de médio prazo muito animador, que além da expectativa que esse ano vai chover dentro da normalidade, a meteorologia prevê, é a barragem de Oiticica, com a capacidade de 540 milhões de metros cúbicos. Ela, além de, num projeto de integração de edutores que tem sido elaborado para o Seridó, ela vai dar uma força muito grande no sentido da segurança hídrica do Seridó. Mas hoje é a região com enormes dificuldades e a região central também passa pela mesma dificuldade. Todo o sistema do Rio Grande do Norte, diria quase todo, 2/3 do que é abastecido, depende muito da barragem de Açu Armando Ribeiro. É verdade, né? Já chegou a ser a maior barragem do Nordeste. Hoje, se não me falha a memória, está em 3º lugar, não é isso? E muito grande. 2,4 bi, o Rio Grande do Norte tem uma capacidade nos seus principais reservatórios de 4,5. 2,4 ela é bilhões metade, de metros cúbicos, né? Ela é metade do fornecimento do Rio Grande do Norte. Ela é o coração do sistema. Saber como ela anda é muito importante. E o que é que nós temos de informação atualizada a respeito da conexão das águas do Rio São Francisco com o Rio Grande do Norte? Muito se fala que seria inviável porque o custo seria altíssimo para trazer as águas do São Francisco para cá, e custo altíssimo de energia elétrica que o Estado teria que bancar numa situação difícil em que se encontra. O que é verdade e o que é mito nessa história? Primeiro que essa ação de acompanhar as obras do projeto de integração é uma ação de muita prioridade dentro da pauta da governadora Fátima Bezerra. Ela tinha essa ação quando era senadora e continua dizendo da importância. Por um lado, há um raciocínio muito simples. O sistema de segurança hídrica do Rio Grande do Norte, o abastecimento de água, se entra uma recarga, se entra água extra permanentemente, é um raciocínio lógico que reforça o sistema. A água vai entrar ali pelo Seridó, chegando a Armando Ribeiro,
e um outro braço vai entrar por José da Penha, chegando a Pau do Servo e descendo na bacia Apodi Mossoró. É um reforço no sistema. Então, água, para nós, não há quem consiga se colocar em oposição ao chegar à água. O que tem questionado, e aí a Codevasf tem já feito projeções de custo, é o custo desta ação. Mas aí é um debate importante que, na oportunidade, deverá ser tratado. Mas, se negar a não querer que a água chegue em pensar qual é o custo, é muito difícil de ser feito e dialogar isso, sobretudo, com as populações que estão carentes e precisando de água. E o governo federal bancar esse custo, né? Sim, a obra está 94%, está ali na Paraíba, já resolveu a situação de Campina Grande, né? 1 milhão de campinenses já tiveram sua situação resolvida o ano passado já com a água do São Francisco. A obra da barragem de Oiticica, que está perto ali, tem sido acompanhada pela CEMAL, o secretário João Maria já esteve por lá. O acompanhamento das obras do São Francisco da barragem é mais diretamente pela CEMAL, mas nós temos contribuído porque essa dimensão da gestão, do custo, etc., vai passar muito pela mediação do Comitê Estadual e do IGARNE. Quero agradecer a participação de Caramuru Paiva, novo diretor-presidente do IGARNE, Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado, muito bom falar sobre água, a importância fundamental no desenvolvimento do nosso estado. Não haverá desenvolvimento enquanto as principais cidades, Caicó, Currais Novos, Pau do Servo, estiverem carentes de água. E ainda mais recebendo um presente maravilhoso desse. Muito obrigado. Obrigado, ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Siga ligado na Band Natal. Um grande abraço e até amanhã.